No último dia 4 de fevereiro foi lembrado o Dia Mundial contra o Câncer. Por ano são diagnosticados mais de 500 mil de pessoas com a doença no Brasil. É a doença que mais mata no mundo. Câncer, porque eu é o título do livro que será lançado no próximo dia 19 deste mês em Rio Preto, a partir das 7 horas da noite, na Academia de Ciência e Tecnologia de Rio Preto, pelo biomédico e professor titular da Unesp de Rio Preto, Paulo César Naum, e pelo filho dele, o hematologista e doutor em medicina interna pela FABERP, Flávio Augusto Naum. Eu estou na linha com o Dr. Paulo César. Muito bom dia, obrigado pelo convite, Dr. Paulo César. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Pois não. Bom, Dr. Paulo, existem mais de 100 tipos de câncer, é isso mesmo? Sim, o câncer é uma palavra geral, né, que indica diferentes tipos de doenças. A maioria delas é chamada proliferativas, ou seja, as células perdem o controle de proliferação e se proliferam muito mais do que as normais. Então há mais de 100 tipos diferentes. A Vivian Veronês, ela está aqui no nosso perfil aqui do Facebook, ela está perguntando, ela gostaria de saber o que é ramificação e metástase. Ah, tá. Olha, é o seguinte, a todo momento, em nosso organismo, as células, elas estão se reproduzindo dentro de um ambiente muito bem controlado. Mas algumas dessas células, às vezes, querem fugir desse controle. A sorte nossa, de todos nós, é que nós temos nos nossos glóbulos brancos uma defesa constante que detectam essas alterações. Então, a todo momento, nossos glóbulos brancos destroem células que têm tendência tumoral. Mas, por várias razões, a gente, ao longo do teu programa, nós vamos discutir, algumas dessas células acabam tendo sucesso e aí formam os tumores primários, pequenos nódulos que se localizam em diferentes tecidos e por algum tempo, que é muito variável, pode às vezes demorar anos, esses nódulos e esses tumores primários, eles ficam crescendo gradualmente, até que chega um momento que eles atraem para si vasos sanguíneos. Quando eles atraem os vasos sanguíneos para conseguirem oxigênio e outros nutrientes, algumas dessas células do tumor primário escapam por esses vasos sanguíneos e se instalam em outros órgãos diferentes. Essa forma de escapar e se instalar em outros órgãos a gente chama de metástase. Nesse momento, então, a metástase, ela começa a evoluir com grande intensidade, causando uma série de problemas metabólicos, ou seja, da organização natural daquele organismo, de uma desorganização natural daquele organismo. E esses processos metabólicos anormais começam a causar dor, febre e todos aqueles princípios clínicos que o médico caracteriza como consequências do câncer. Então, isso é a metástase. A metástase é, de fato, o câncer. O tumor primário ainda você pode não considerar como câncer. Você fala, a pessoa tem um tumor que pode ser benigno ou maligno. O tumor benigno, ele não dá metástase. Quem dá metástase é o tumor maligno. E nesse momento em que o tumor maligno ele se espalha, em metástase a gente denomina de câncer. Dr. Paulo, é verdade que uma a cada 100 pessoas desenvolve algum tipo de câncer? Então, isso é uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem. E o câncer não é um problema só médico. É um problema social, é um problema cultural e é um problema político também. Além de ser, obviamente, um problema médico. Por que tudo isso daqui? Hoje, em todo o mundo, você tem estatísticas. No Brasil, nós temos uma das formas mais avançadas
de avaliação de quem tem câncer feito através do INCA, né, do Instituto Nacional do Câncer, que é ligado ao Ministério da Saúde. Pois bem, por ano, no Brasil, são diagnosticados 500 mil casos de câncer por ano. Se você imaginar que a vida média de um paciente com câncer, não do tumor maligno primário, do câncer, é por volta de 5 anos, tem pessoas que vivem 15 anos, tem pessoas que vivem 1 ano, então a média é 5 anos. Nós vamos ter na população brasileira por volta de 2.500.000 pessoas com câncer. Se a nossa população é por volta de 200 milhões de pessoas, então 1% da população no Brasil tem câncer. Aqui no Facebook, o Odair José está perguntando para o senhor qual a diferença entre tumores malignos e benignos. Então, o tumor benigno é um descontrole da célula que desobedece às ordens para parar de se reproduzir, ou se não, desobedece às ordens para morrer, porque toda célula tem que morrer para dar lugar para uma nova que vem. Se ela não morre, as novas que vêm vão se juntando a elas e vai formando um montinho de células que vai causar o tumor. Então, o tumor benigno é o seguinte: vai chegar um determinado tamanho em que esse tumor ele começa a se restringir. Ele começa a crescer, mas até um determinado tamanho, geralmente, e a partir de então esse tumor fica parado e não cresce mais. O tumor maligno, pelo contrário, ele desobedece todas as ordens. Além de desobedecer todas as ordens, que é para de reproduzir, ou morra logo para dar lugar para umas novas células, além de ele desobedecer essas ordens, ele atrai os vasos sanguíneos para conseguir alimentação através dos nutrientes sanguíneos. Quando os vasos sanguíneos chegam a esse tumor maligno, as células escapam e vão para outros órgãos, causando a metástase e o câncer. Então, o tumor maligno, se ele não for retirado ou combatido no seu primeiro momento, a tendência dele é causar câncer. O tumor benigno não. Ele cresce, ele vai geralmente causar um desconforto estético, às vezes, dependendo do lugar, vai causar desconforto orgânico, mas felizmente ele não se espalha. Dr. Paulo, vamos falar um pouquinho sobre o lançamento do livro Câncer Porque Eu. Respostas em 120 perguntas formuladas por quem tem ou teve câncer. O lançamento é no próximo dia 19, às 7 horas da noite, na Academia de Ciência e Tecnologia aqui de Rio Preto. Como é que foi a produção desse trabalho? Bem, eu trabalho nessa área de doenças do sangue há 41 anos. E ao longo de todos esses anos, eu sempre fiz pesquisa em doenças do sangue, principalmente das anemias, mas sempre também fazia detecção de câncer, de linfoma, essas doenças um pouco mais graves. Recentemente, eu me aposentei da Unesp, eu passei a ter muito mais tempo para abrir o leque de opções científicas e passei a estudar a biologia do câncer. E quando eu comecei a estudar e receber as informações através de revistas científicas, eu observei o seguinte: nós temos muitos especialistas que entendem muito da doença em si. O grande problema é que nós temos centenas de trabalhos publicados como artigos científicos durante o mês, por exemplo, milhares durante o ano, só que poucas pessoas juntam isso para fazer algo entrelaçado, conhecimento entrelaçado. Então, este livro nada mais é do que uma exposição de um conhecimento entrelaçado de várias situações que envolvem o câncer. E por que surgiu?
Surgiu por causa desse fato. Poucas pessoas sabem que 1 em cada 100 tem câncer, no Brasil e no mundo. E o câncer, por outro lado, por meio de todas essas avaliações, ele deixou de ser a doença única e exclusivamente de preocupação médica, mas é uma preocupação social, ela é cultural, porque, por exemplo, tem homem que não gosta de fazer o exame de próstata porque ele tem que se submeter a uma avaliação com o urologista que ele se sente constrangido. Mas o que é algum constrangimento frente a um aparecimento de um tumor, por exemplo? Então isso é cultural. Ele é social porque pouco se fala do câncer, porque as pessoas têm medo de falar do câncer. E ele é político porque hoje o Brasil é um dos poucos países do mundo que dão suporte ao doente que tem câncer, paga todas as medicações, tudo que for possível, e tem mais. O Brasil tem uma legislação, que é o direito do paciente com câncer, que dá uma série de facilidades para quem tem câncer. Então, diante de todos esses fatos e diante do desconhecimento geral que nós temos nesse país, eu acreditei que esse que é praticamente o último livro que eu escrevo como acadêmico científico, tinha que ser uma coisa bastante abrangente. Então, foi por isso que eu escrevi esse livro. O porquê eu? Isto é, né? Isso veio de uma pergunta feita justamente por um grande amigo meu. Esse grande amigo meu, há 3 anos atrás, recebeu o diagnóstico do câncer. E quando ele me telefonou, ele disse, Naum, eu estou no olho do furacão. Eu disse, mas por quê? Disse, eu recebi o diagnóstico que eu tenho câncer. E eu fico me perguntando, por quê? E essa é a grande pergunta, né? E essa é a última pergunta do livro em que eu respondo, por que eu? Tá certo, Dr. Paulo César Naum, muito obrigado pela entrevista e tá feito o convite então para o lançamento do livro Câncer Porque Eu, dia 19 de fevereiro, a partir das 7 horas da noite, na Academia de Ciência e Tecnologia, que fica aqui pertinho da Rádio Interativa, na rua Bonfá Natali, número 1860, no bairro Santos Dumont. E boa parte da venda dos livros será destinada para as instituições AMIC e Abrale. Exato. Grande abraço, Dr. Paulo. Muito obrigado, foi uma satisfação poder esclarecer as pessoas. Bom dia.